um formato de pizza assim num cone mesmo, porque no apartamento, forno desse tamanho, eu conseguia assar 12 de uma vez. E era individual, muito legal. A gente fez pizza cone, a gente fez feijoada, fazia marmitex durante o dia, porque os nossos vizinhos todos estavam também em home office. Sim, é verdade. Porque ninguém saía pra trabalhar. Então a galera trabalhava Seus ali. clientes já estavam tudo ali. No começo o pessoal trabalhava real ali no home office, né? Entrava e tal, tinha aquela... Não podia... Tinha uma hora pra almoçar. Se você vai fazer comida, uma hora já foi. Não dá tempo pra você comer. Nada. Então a gente começou a ofertar isso. E o pessoal foi agarrando. Tudo que a gente vendia, eles abraçavam. Confiavam no nosso trabalho, sabe? Legal. Então a gente fez os lanches, fez cachorro quente. Fez uma porção de coisa. Aí a gente fez o pastel. Por quê? A gente tinha a ideia de fazer cada dia uma coisa diferente. Sim. Porque os nossos clientes eram sempre os mesmos, né? E se eu fizesse todo dia a mesma coisa, esse cliente ia comprar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Verdade. Então a gente começou a variar o nosso cardápio. E aí o nosso filho mais velho que fazia as entregas. Olha só. O Guilherme tinha na época 8 anos. Subia, descia, entregava, ia lá, passava a maquininha de touquinha, de máscara, de luva. Foi muito marcante essa época, sabe? Mas E aí... só um parênteses rapidinho. Eu achei legal uma coisa que você falou. Que assim, no mundo de negócio... Aí eu vou usar uma terminologia em inglês aqui que eu não sei em português. É total addressable market. Você entendeu o tamanho do seu mercado. E você já começou a falar a estratégia. Começou falando assim, tinha não sei quantas, 3 torres, 373 apartamentos. Já sabe qual que é o tipo o potencial, Exatamente, né? Da hora isso. Não ter um cardápio único, ter detalhes. várias opções para aquela. Mas aí chegou no pastel. Então, aí a gente chegou no pastel e a gente percebeu, entre todas essas variedades que a gente fez, que o pastel foi mais querido, foi mais bem aceito. Então, era um produto que o pessoal consumia mais do que uma vez por semana. Diferente de um hambúrguer, ou de um cachorro-quente, ou de uma pizza, que você come uma vez por semana e tá legal. Pastel, não. Já tinha gente que pedia 2 vezes por semana. Então, a gente foi tirando aqueles que não saíam muito e foi incrementando o pastel. E aí, na época, a gente fazia mini, aqueles redondinhos. Era uma porção de 3. E aí, o pessoal foi gostando, a gente foi aprimorando e colocando mais recheio e tal. E aí, a gente percebeu que o pastel vingou. Quando a gente percebeu... com fome de novo. Quando a gente percebeu que o pastel vingou, a gente resolveu se jogar de cabeça nele. Então, aí a gente já mudou o formato, que antes era uma porçãozinha de 3, a gente passou a fazer um pastel tipo de feira mesmo. E dali a gente começou a aprimorar. Então, a gente começou a estudar outras pastelarias, estudar recheio, o que a gente podia trazer de novidade e tal. E o pessoal abraçando. Consumindo o que a gente... Quantos sabores nessa época? Legal. Nessa época, devia ter, 12 sabores. 12 os clássicos já? da feira. Bastante. Bastante. Tipo, queijo, carne, esses classicão, né? E aí a gente foi melhorando. A embalagem era que eu tenho foto daquela época, era aquela embalagem de pastel de feira mesmo, saquinho marrom, que aí fica pingando gordura. O tacho foi muito legal. Uma amiga tinha me dado, amiga, eu tô com esse tacho aqui, minha mãe não usa e tal. E eu adoro ganhar coisa de casa. Quer me deixar feliz? Dá um jogo de copo, me dá esses trem. Ela, tem um tacho, me dá. Eu nem tinha planos na época. Sim. Aí ficou aquele tachinho lá, vamos ver o que dá. A gente vendia pastel nesse tacho, a gente fazia nesse tacho doado. Era uma panelinha assim, desse tamanho. Para uma família é um tacho, mas para uma pastelaria, meu Deus, aquilo ali não dava para nada, sabe? Mas é o que supria ali naquela ocasião, né? Então, a gente foi melhorando, até que a gente chegou num pastel mais recheado. Então, a gente sempre teve assim com a gente de fazer um produto que a gente fosse fã como consumidor, que a gente consumisse de olhos fechados e que a gente procurasse em volta da gente e encontrasse um lugar para comer uma coisa assim diferenciada, sabe? Legal. Então, o Cheio de Recheio é uma pastelaria gourmet que hoje, em Barueri região, você não encontra um produto parecido. Porque ele é realmente diferenciado. Tem, sim, os pastéis gourmets e tal, mas recheio de ponta a ponta é mais difícil. E os ingredientes de qualidade que a gente preza muito é mais difícil também. Voltando, lá no pastel. A gente aprimorou o produto, ficou legal, a gente passou a viver do pastel. O que aconteceu? Eu ainda estava de licença maternidade e a gente
lá no pastel. Acabando a licença maternidade, a gente tava fazendo, assim, 15 mil por mês. Só no pastel? Só de pastel, dentro do condomínio. Eu falei pra ele, agora dá, hein? Agora. Ali você já viu que ali podia ser o futuro de vocês. Sim, porque eu tirei o que eu recebia de licença maternidade, ignorei aquilo, falei assim, vamos fazer um test drive se a gente consegue viver com isso aqui. Ele já tinha largado o Uber, ficou, sei lá, pouquíssimo tempo com o Uber, porque ele viu que a gente trabalhava menos horas aqui, e fazia mais dinheiro maior. E menos risco, porque ele trazia todo aquele risco pra dentro de casa, o bebê recém-nascido. Então, a gente conseguiu alimentar isso foi crescendo de forma que a gente podia abrir mão das outras atividades para viver focar naquilo. Só disso, né? Isso, Theo, com poucos meses, eu amamentando e trocava fralda no meio de um pastel e outro, e amamentava no meio de um pedido e outro. Ele tinha um C4 cheio de dívida, documento atrasado, e ele trocou esse carro numa moenda de cana. A gente comprou uma moenda e fazia caldo de cana dentro do apartamento. Visionário. Visionário. O carro me dava moenda. A gente fazia. Então a gente fazia o kit completo de feira. Que da hora. Você quer pastel e caldo de cana? Tá aqui, ó. E fresquinho ali moído na hora. Na hora.